Inteligência artificial vai deixar muita gente burra, e eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo. A IA vai deixar muita gente burra pelo fato que muitas das pessoas elas estão delegando o pensar para a inteligência artificial. O problema não é usar a inteligência artificial. Eu acho que o maior problema é como você usa a inteligência artificial. Como a inteligência artificial entra nas suas tarefas no dia a dia. Como você pensa e depois delega mais raciocínio para a inteligência artificial. Porque hoje, com a inteligência artificial, a gente tem uma oportunidade incrível de conseguir desbloquear níveis do nosso próprio cérebro de maneira muito mais interessante, né? E quando eu digo que a inteligência artificial vai deixar muita gente burra, eu também digo que ela vai deixar muita gente inteligente. Pelo fato de a inteligência artificial ela ter uma coisa que nunca tivemos hoje em dia: o direcionamento e acesso à informação de forma fácil. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que faço faculdade, estudo outros assuntos além da faculdade. Enfim, leio a Bíblia, estudo livros, temas de filosofia e tudo mais. Sempre que eu tenho uma dúvida ou acho uma coisa muito interessante no livro que eu leio, eu jogo para a inteligência artificial. Eu, com a minha própria inteligência artificial, eu treinei meu modelo do Claude para ele ter uma capacidade de me ajudar e me ensinar as tarefas, né? Usando base de estudo de faculdades gigantes como Harvard, Stanford, enfim. E é muito interessante a forma que ele me ajuda e me ensina no meu dia a dia. Tipo, hoje não, né? Antigamente teria uma dificuldade muito grande de aprender qualquer tipo de assunto. Mas hoje fica muito fácil, pelo fato que você pede se você souber de inteligência artificial, você pede para o seu modelo fazer uma pesquisa na internet sobre o assunto que você quer e coloca ele numa habilidade que tem de learning, que é uma capacidade de learning que o Claude tem, o ChatGPT tem. Essa capacidade vai te dar uma forma que ele vai começar a se comportar, de uma forma de não passar resposta, de fazer você pensar, fazer você entender, de explicar. E ele vai agir como se fosse um professor particular. A IA hoje ela tem a capacidade de ser professor particular, mas que você nunca teve tipo de 10 vezes mais barato hoje. Por exemplo, a assinatura do Cloud gira em torno de, talvez do Cloud não vale a pena, né? Mas vamos supor, do ChatGPT gira em torno de $20, R$100 por mês. E o quanto é que custa um professor particular, uma aula, né? O Cloud você usa a hora que você quiser, o tempo que você quiser e vai te ajudar a estudar. Se você souber usar, a assinatura de $20 já é o suficiente para você minimamente estudar sobre, enfim, uns assuntos. Hoje eu falei do ChatGPT, mas tem um notebook LM que é muito mais inteligente do que o próprio ChatGPT ou Cloud para esse tipo de coisa. Mas enfim, diante dos modelos, eu gosto de usar o Claude, porque eu criei a skill e é onde que eu trabalho e uso. Eu tenho meu agente também no Telegram, no Hermê, que ele me ajuda a estudar temas, a fazer essas questões e ajuda a me desenvolver todos os dias, né? Eu tiro sempre uma parte do meu dia para estudar e esse momento é sempre com uma inteligência artificial do lado. Não tem mais porquê. E você estudar sozinho é burrice. Burrice mesmo é você estudar sozinho hoje. E burrice também vai ser você usar a inteligência artificial para pensar para você. Ou para, enfim, vamos supor, você precisa fazer um trabalho. Às vezes, cara, eu vou admitir que às vezes tem hora que, cara, você precisa entregar um trabalho na faculdade e sim, você vai usar a inteligência artificial para adiantar aquele trabalho. Mas depois que você usar a inteligência artificial, volte no trabalho para revisar o que você fez. Ainda a gente não tem esse nível de consciência, as escolas ainda não têm esse nível de consciência e faculdades, enfim, de ter um próprio modelo deles, né, para utilizar e fazer com que o aluno aprenda. Então, já que não tem, é você que cria o seu próprio modelo para te instruir, né, como se fosse um mentor. Enfim, por exemplo, eu tive que entregar um trabalho ontem. Esse trabalho eu usei inteligência artificial no trabalho quase todo. Eu fiz o que dava para eu fazer sem IA, né? Que a IA não poderia fazer. Entendi uma parte do trabalho, só que não deu tempo de entregar devido à demanda de trabalho que eu tenho e tudo mais.
Se não fosse a inteligência artificial, eu não conseguiria entregar esse trabalho, não pelo fato de não conseguir entregar por não conseguir pensar naquele assunto, mas pelo fato de tempo. Também ela facilita o tempo. Mas mesmo facilitando o tempo, o ideal é, após eu terminar, que é no caso agora nesse andamento, eu voltar no trabalho e dar uma revisada, entendeu? Dar uma revisada em todo o trabalho, não que eu não tenha dado, né? Mas digo, dar um entendimento maior sobre aquele assunto. Enfim, eu faço faculdade de gestão de TI. Acaba que a IA, ela hoje, né, o trabalho do programador ali, ela já meio que não substituiu, mas os programas simples, a inteligência artificial, ela já faz, né, as coisas mais simples. Mas é importante saber a técnica, saber o fundamento da parada, como funciona para criar uma linha de código, como é que funciona os espaçamentos, até para você olhar para... Enfim, aqui eu tô falando mais programador, né? Mas em quesito geral, eu acredito que seja isso. Então, utilize a inteligência artificial para estudar, é muito importante. Você pegar e ter o seu modelo de IA que você está acostumado a usar ele para estudar, a entender temas, a te passar exercício, a te passar mapa mental. Eu não gosto muito dessas coisas, mapa mental. Eu também não sou um exímio no estudo. Eu estudo do meu jeito, eu uso marca-texto, leio e anoto. É o que eu gosto de fazer, é o que talvez tenha dado certo, talvez tenha coisa que dê mais certo, é algo que até eu tenho que testar. Boa, é uma pergunta boa para fazer para minha inteligência artificial, como estudar melhor, como me desenvolver melhor na parte do estudo, na parte do meu dia, entendeu? Enfim, eu queria falar sobre esse assunto, de resto é isso e é só o começo.